nessas 3 avaliações que a gente vai conversar agora, essas etapas foram seguidas, tá? Ou estão sendo seguidas. Tá? Então, teve a etapa 1 e 2, que foi um pouco responsabilidade da instituição de montar essa proposta de avaliação, de montar uma equipe de gestão. Submeteram para esses editais da Fundação. E aí eu participei juntamente com outros colegas, né? No caso aqui a Elaine, também lá de Ribeirão, dessas avaliações. E a gente fez todo esse processo, né? De conversando com a instituição e realizando a avaliação do começo ao fim. Tudo bem? Alguma questão? Ficou claro? Panorama geral. Então, no fundo, resumidamente, o que eu queria que vocês retessem dessa primeira parte? Quer dizer, sentar lá na frente do computador, no R ou no Stata e rodar um modelo é uma parte pequena do processo de avaliação. Tá? Claro que é super importante, é meio que o coração, é o resultado principal que você vai fornecer. Mas para você conseguir chegar nesse ponto de estar ali com os dados e fazer, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Tá? Então é isso que eu vou tentar um pouco mostrar para vocês através desses exemplos. Tá? O primeiro que a gente vai falar é essa avaliação do programa de qualificação profissional de uma ONG chamada Liga Solidária. Tá? Eu vou fazer um pouco esse exercício com vocês, da gente mergulhar um pouco na instituição, para vocês tentarem entender o que é o projeto, o que eles fazem. Tá? Então, vou apresentar um pouco o que é a instituição e o programa que a gente vai avaliar, que é o Qualificação Profissional. Vou apresentar para vocês qual foi o desenho de avaliação que a gente está colocando para eles. Tá? E a gente está avaliando, vocês vão ver, questões de empregabilidade, escolaridade e habilidades socioemocionais. E depois a gente vai falar um pouco de sorteio, porque é um caso que a gente está fazendo uma avaliação com aleatorização. Então, o que é a Liga Solidária? A Liga Solidária é uma instituição bem antiga, tem quase 100 anos, aqui da cidade de São Paulo. Tá? Era conhecida como Liga das Senhoras Católicas, então, uma organização social sem fins lucrativos, e tem uma série de programas que beneficiam mais de 3.200 pessoas. Né? Então, quando se fala de avaliação, normalmente o pessoal fala assim, eu atendo 200 pessoas, atendo 300 pessoas. As pessoas têm essa ainda visão de que isso aí é avaliação, mas é uma ideia da abrangência da atuação da instituição. Né? Aí o foco deles é esse aqui, educação para a construção da verdadeira cidadania. Né? Esse é um desafio que a gente sempre tem com as instituições, né? Porque normalmente o foco e os objetivos são mais genéricos, né? E a gente tem que tentar traduzir isso aí para uma coisa mais concreta. Que projetos que eles têm? Eles têm projetos de abrigos solidários, que são abrigos para a população de rua, tem creches, né? Centros de educação infantil, tem esse programa aqui que é para crianças e adolescentes no contraturno. Tem o programa de qualificação profissional, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Tem esse programa Religar, que é de atendimento psicossocial, pessoas que têm problema de álcool, droga, etc, etc. E esse programa de educação nutricional. Tem outras coisas também, né? A gente fez até uma oficina com eles no mês de julho, que eu falei um pouco de avaliação para praticamente toda a equipe da Liga, né? E assim, é uma estrutura super grande com um monte de projetos diferentes. E a equipe de avaliação lá ficou meio desesperada, porque depois que a gente fez a oficina, todo mundo queria que seu projeto fosse avaliado. E a gente só tinha avaliado do QP. Então, eles estavam até montando, né, uma estratégia para poder avaliar algumas das outras iniciativas que eles possuem, né, que existem dados, etc, etc. Mas, enfim, é uma instituição com uma atuação bastante abrangente, espalhada em vários prédios aqui dentro da cidade de São Paulo, mas a gente vai trabalhar especificamente no qualificação profissional aqui, que eu já vou explicar como que funciona. Ele é um programa que existe desde 1992, então também já é um programa relativamente antigo, né? E a ideia é o quê? É capacitação técnica através de cursos de habilidades específicas para adolescentes e jovens, mas depois vocês vão ver um pouco que não é só adolescentes e jovens, eles também abrem para pessoas de mais idade, até pessoas de 40 anos, 40 e poucos anos fazendo cursos. Tá? Os cursos estão nessas 4 áreas: assistente administrativo, né, pessoal para trabalhar em escritório, suporte técnico de informática, mais a parte de hardware mesmo, principalmente, né, de manutenção de informática, gastronomia, então eles têm uma cozinha industrial lá, bem legal, e um curso de cabeleireiro. Tá? Então eles têm esses 4 cursos,
O qualificação profissional fica numa avenida que sai ali da Raposo Tavares, ali para quem a maioria não é de São Paulo, né? Mas que já é um pouco mais na periferia da cidade. Então é uma população mais carente que é atingida, né? E é um curso de duração longa, né? Como é um curso de meio período, todo dia, segunda a sexta-feira, que vai de fevereiro a novembro e tem férias no mês de julho, né? Então é como se fosse um curso de longa duração aí, né? E também eles fazem, uma coisa legal que eles fazem são essas visitas a empresas. Então, por exemplo, eles têm parceria, sei lá, com o pessoal do Sorro, dos cabeleireiros. Então, eles conseguem, por exemplo, vai ter uma feira de produtos de beleza ou produtos de cabeleireiro. Aí eles conseguem algumas vagas para os alunos irem lá, conhecer, ter contato com o pessoal. Então, eles tentam estabelecer várias dessas parcerias para tentar melhorar a inserção do pessoal no mercado de trabalho, né? Então, além de toda essa parte aqui, vamos dizer assim, que é a capacitação técnica, né, de ensinar um instrumental, uma ferramenta de trabalho para as pessoas, eles têm e dão muita ênfase para essas atividades que eles chamam de formação humana, que correspondem a mais ou menos 20% do curso, tá? O que é isso? São essas aulas que eles fazem, oficinas, aulas teóricas, que tratam do quê? De questões de relacionamento, de convivência, de como se comportar, né, na vida, no trabalho, como que eu me porto diante de uma entrevista, qual que é o meu comportamento dentro de uma empresa, né? Como que eu aprendo a trabalhar com as outras pessoas, saber ouvir o outro, né? Desenvolvimento do senso crítico, do espírito empreendedor, fortalecimento de vínculos familiares e sociais, cuidados com a saúde, ou seja, é toda uma parte que não é diretamente ligada a ensinar a pessoa, por exemplo, a fazer pratos gostosos ali no curso de gastronomia, mas são super importantes no mercado de trabalho e na vida das pessoas, né? E quando você vai conversar com eles, dão bastante ênfase para essa questão da formação humana. E eles mostram assim para a gente, assim, olha, a gente vê a pessoa entrando de um jeito e saindo do outro, isso no depoimento deles, né? Então, aparentemente a gente espera algum impacto nessas dimensões na saída do projeto, né? Oi. Temos uma pergunta do online, a Lauren perguntando: professor, eu gostaria de saber como as instituições lidam com a propriedade das informações. Geralmente as instituições retêm as informações ou permitem a publicação dos resultados da pesquisa? Bom, primeiro mandar um abraço aí para a Lauren, saudoso aí, que faz um tempo que não a vejo. Mas isso depende de cada caso. Em geral, tem que ser conversado no começo, né? Em geral, a gente advoga pela publicidade dos resultados, independentemente do resultado ser positivo ou negativo. Por isso que a gente chega no começo e fala assim, olha, vamos fazer uma avaliação, e principalmente quando é uma avaliação feita na esfera governamental, né? Mas essa que é a ideia, né? Que a gente combine, né? Inclusive formalmente, né, num contrato, etc., da necessidade de se tornarem públicos os resultados da avaliação, tá? Isso acho que é bem importante, e a gente também não pode esquecer de falar disso, tá? Às vezes o que acontece, né, só para complementar a resposta, né? Às vezes podem chegar propostas de avaliação para você fazer que são as seguintes, olha, Luiz, quero que você faça a avaliação do projeto aqui, só que a gente só vai divulgar os resultados se forem positivos. Se não der nada, a gente não quer que divulgue. Então aí assim já do meu ponto de vista, já é uma questão complicada para você fazer, né? Então, por isso que é bem importante desde o começo você estar combinado e acertado essa questão da divulgação. Nem sempre é fácil, nem sempre as instituições estão dispostas a isso. Na minha visão, é um pouco falta de cultura de avaliação no Brasil, né? Porque o fato de você ter um resultado negativo ou sem impacto, as pessoas acham que aquilo vai ser o fim do mundo, ou se eu estou num governo, a oposição vai usar aquilo na campanha eleitoral, etc., contra a situação. Mas acho que a gente falta um amadurecimento maior dessa questão ainda no Brasil, tá? Bom, aí no caso da Liga Solidária, do QP, então eles têm esse curso que vai de fevereiro a novembro,
aí tem uma formatura no final do ano, e aí a ideia é que depois as pessoas vão para o mercado de trabalho, no ano seguinte. E aí nesse primeiro semestre do ano seguinte é feito um acompanhamento por uma pessoa lá do programa do QP, que vai mantendo esse contato com os jovens, né? Então liga, né? Olha, como que tá? Você já conseguiu emprego, não conseguiu? Tá ok, não tá? Vai fazendo indicações, né? Vai um pouco acompanhando com essas indicações nas empresas parceiras, justamente para tentar aumentar a empregabilidade. Então, na nossa conversa, a gente entende que esse período também é meio que parte do tratamento, né? O tratamento deles não é simplesmente dar o curso de formação humana, as capacitações técnicas, mas também essa parte desse esforço de aumentar a empregabilidade. Tá? Então, é isso que a gente vai estar avaliando como um todo, né? Se a gente quisesse, por exemplo, dar uma resposta para eles assim, olha, eu quero saber o quanto que esse acompanhamento pós-curso é efetivo relativamente à parte de formação técnica, relativamente à parte de formação humana, em termos de empregabilidade. Aí nós precisamos ter um desenho diferente do que eles fazem, porque aqui todo mundo recebe tudo. Aí não tem como você separar para você ter diferentes grupos de tratamento e controle, né? Nesse caso, o ideal seria o quê? Sei lá, uma parte só recebe a formação humana, outra parte só recebe a empregabilidade, né? A parte técnica, né? E pensar algum desenho desse tipo, que você tivesse uma simetria dos tratamentos, para que você pudesse avaliar o impacto separado de cada uma dessas atividades, se fosse esse o caso, né? Por isso que a gente fala, né? O pessoal deve ter falado no curso, quer dizer, que se você consegue planejar a avaliação antes da adoção do projeto, isso te dá muito mais possibilidades de análise do que quando você já está fazendo a avaliação depois que o projeto já está rodando e você está, agora já aconteceu, o projeto eu tenho que avaliar. Aí você não tem muita escapatória, você vai ter que pegar do que aconteceu e tentar ali montar uma estratégia de avaliação, né? Agora, se te chama e fala assim, olha, eu querendo fazer o projeto a partir do próximo semestre, né? E o que a gente vai querer avaliar? Você vai construindo essas perguntas, você consegue fazer um desenho da própria intervenção que te facilite responder aquelas perguntas, tá? Mas isso é bem difícil de acontecer na prática, tá? Pelo menos por enquanto, infelizmente. Quais são os objetivos? Aqui a gente vai ver um pouco aquela questão que eu falei da coisa um pouco mais geral, né? Proporcionar ao público atendido maiores chances de empregabilidade, de forma a incrementar a renda das pessoas, facilitar a inserção dos seus beneficiários no mercado de trabalho, tá? E eles dão bastante destaque, quando você vai conversar com eles, dessa questão de desenvolvimento de espírito empreendedor do jovem. Então eles olham muito assim, o jovem lá da região ali do projeto. É um jovem que não tem aquela motivação, aquela coisa para trabalhar em empresa, assim, na visão deles, né? Então eles querem muito despertar que existem alternativas de mercado de trabalho que não sejam exclusivamente você trabalhar como um empregado, né? Com carteira assinada, né? E eles também têm esse trabalho de fortalecimento de vínculos familiares e sociais com jovens atendidos, que a gente já comentou um pouco ali acima das atividades que eles fazem, mas que eles acham que isso também é bastante importante. Eu, nas visitas que a gente foi fazer lá no projeto, eu acompanhei algumas aulas e a movimentação dos jovens na entrada e saída em períodos de intervalo. E apesar de estar numa região carente, assim, você percebe assim, um ambiente muito agradável, muito tranquilo, não tem bagunça nenhuma. É muito interessante como eles conseguem trabalhar essa questão dos vínculos. Uma questão assim, muito de respeito dos professores com os alunos, entendeu? Então, uma realidade muito diferente do que se você pegar esses mesmos jovens dessa faixa etária num ensino médio público da mesma região, tá? E que você vai ter um ambiente muito mais, um clima, né? Eu falo de clima escolar muito mais acirrado do que a gente percebeu aqui nesse dia, né? Ou nesses dias que a gente foi visitar. Então, assim, na nossa vida a gente realmente percebe que é um lugar gostoso de você estar ali, né? O público-alvo deles é esse aqui, pessoas com 15 ou mais anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. E como que funciona a seleção? Esse é um ponto importante, né? Porque sempre que a gente vai falar de avaliação de projeto, vocês já devem ter percebido aí das técnicas que vocês estão vendo, que o processo de seleção, a maneira como é feita a seleção dos participantes, ele é fundamental para saber o que você vai poder usar ou não
de ferramenta de avaliação, né? Então, a seleção, se não for aleatória, a gente já sabe que não pode fazer, né, nenhum método experimental aleatorizado, né? Que é a grande maioria dos casos, né? Mas é importante a gente entender todo esse processo para a gente saber que elementos que a gente pode utilizar para fazer uma boa avaliação. Então, a gente ficou lá com eles tentando entender, naquela nossa reunião inicial, assim, bem detalhadamente como que funciona a seleção, né? Então, quando a gente está falando de um curso mais geral, assim, numa aula geral, fala assim, olha, a gente abre um dia, um período de inscrição, as pessoas se inscrevem, a ONG por algum critério, ou a instituição por algum critério seleciona os participantes, que não é aleatório, então eu não posso fazer aleatorização, vou ver se eu vou fazer um match, uma diferença em diferença e assim por diante. Aqui a gente vai tentar aprofundar isso, né? Então a gente vai tentar entender todo o processo de seleção. Então o que eles têm? O curso começa em fevereiro, né, do ano seguinte. Então em outubro, eles fazem uma divulgação nas escolas da região, fazem essa feira, que é tipo uma feira de ciências, entre aspas, que chama Expo QP. O que é isso aí? Eles pegam os alunos que estão terminando o curso e eles vão nas escolas, né, numa determinada escola, e fazem tipo uma demonstração. Então o pessoal que está fazendo curso de cabeleireiro vai lá, faz corta o cabelo do pessoal, faz uma tintura, aí faz enfim, né? O pessoal da gastronomia também faz, então eles vão mostrando na prática o que eles aprenderam naquele ano, né? Faz divulgação por site, Facebook, boca a boca. Eles têm essa facilidade porque ela é uma instituição bastante grande, super conhecida na região, bem antiga, né? Aí em novembro eles abrem as inscrições nos cursos de interesse, tá? E aí eles têm uma ficha de inscrição com bastante informação socioeconômica. Então é bem interessante, bem completinha a ficha de inscrição deles, né? E como que é o processo de seleção em si deles? Aí quando a gente foi conversar lá, a gente ficou bem feliz. Por quê? Eles têm mais ou menos, eu vou depois mostrar esse número, uns 800 inscritos, mais ou menos. E tem uma equipe de 4 ou 5 pessoas que fazem o processo seletivo. Então essas 4 ou 5 pessoas entrevistam cada um desses 800 caras durante 3 ou 4 dias. Então assim, é uma maratona, cada um entrevista mais ou menos uns 200, uns 50 por dia. Mas eles querem fazer isso para entender exatamente o interesse desse jovem em participar do programa, né? Qual que é o perfil dele, né? Um pouco da história de vida desse cara. Então, é uma coisa um pouco mais qualitativa, mas que para eles é importante para dar alguma informação. Para a gente que está fazendo a avaliação, você fala assim, putz, mas daí você já está com uma amostra que já está mais viesada, porque esse cara vai estar mais interessado, ou está mais dentro de um perfil, etc, etc. Isso é verdade, tá? Então, vou mostrar como que a gente tentou lidar um pouco com essa questão. Além disso, é feita uma aplicação de uma provinha de matemática, que eles dizem que não é uma prova eliminatória, né? Mas para eles entenderem um pouco assim qual que é a bagagem que o aluno está vindo, né? E da capacidade de leitura, tá? Então são exercícios bem curtos assim que são feitos no nível aqui, se eu não me engano, que era de 5ª série ou 6ª série, né? 5º ano, 6º ano. E também um pequeno questionário para captar a situação de vulnerabilidade. Se tem alguém em casa que tem envolvimento com droga, com álcool, questão de, enfim, que possa aparecer, questão de insuficiência de renda mesmo, enfim, N coisas podem aparecer nesse questionário. Aí, uma vez feita toda essa aplicação de instrumento, eles fazem a seleção dos participantes do projeto e faz a divulgação dos resultados e a matrícula no mês de dezembro, começando os cursos em fevereiro, tá? Em geral, como que eles fazem essa seleção? Eles tentam pegar pessoas que eles avaliam que sejam entre as mais vulneráveis e que tenham interesse e vontade de participar. E aqueles, como eu falei, aqui no questionário, eles não usam como um critério eliminatório, né? Mas se ele identifica, olha, uma pessoa que realmente precisa estar afim, tem muita dificuldade, eles vão tentar dar um direcionamento, um reforço ali para que aquela pessoa possa acompanhar melhor o curso, né? Então, esse mais ou menos como que é o processo de seleção tradicional do qualificação profissional. Aqui a gente está olhando os números da edição do projeto de 2014, então são as pessoas que se inscreveram no final de 2013. Então, de 850 inscritos, eles selecionam mais ou menos 240. Esse número é de 240 porque eles têm um convênio com a prefeitura
que repassa recursos por essas 240 vagas, né, de curso de formação profissional, né? Mas sempre eles acabam chamando um pouquinho mais, porque tem as desistências, tem o pessoal que se matricula em dezembro e não aparece em fevereiro, então para eles não ficarem com ociosidade de vagas, eles sempre chamam um pouco mais de alunos. Os jovens recebem alimentação também lá no dia, então quem faz, lá tem curso de manhã, à tarde e à noite. Então quem vai de manhã almoça, quem vai à tarde, acho que, eu não lembro se almoça ou se janta, e quem vai à noite pode chegar e ter uma comida à noite, assim, que é muito boa, lá eu também experimentei, né? O pessoal ficou brincando comigo que eu cheguei, era no dia da feijoada, aí eu falei que toda vez que eu ia lá eu queria que tivesse feijoada, né? Mas era muito boa, tá? Eles não pagam bolsa de estudo, também é um diferencial deles, e também não tem nenhuma ajuda com transporte, enfim, mas o pessoal em geral mora mais ali no entorno, tá? Deu para ter uma ideia do que é o curso? Beleza. Uma dúvida. Claro. No processo de seleção, eles fazem uma entrevista com várias características socioemocionais, pelo que eu percebi, mas existe eles falavam que existe um critério uniforme pelo qual a gente faz a seleção do candidato? Não, a entrevista, sim, eles têm um roteiro de entrevista, mas aí cada pessoa entrevista alguns candidatos. Aí depois eles se reúnem e vão conversando e definindo, mas não é um instrumento assim objetivo que eles aplicam e que a partir daquele instrumento objetivo eles selecionam. É muito mais uma coisa assim, olha, a gente olha todos esses resultados aqui mais qualitativos principalmente vulnerabilidade, de interesse, né? Então, por exemplo, uma coisa que eles não pegam o aluno, por exemplo, se o aluno se ele tem envolvimento com droga, envolvimento com tráfico, eles não colocam para dentro do curso, tá? E aí a justificativa deles já tiveram vários problemas, porque às vezes colocavam o aluno para dentro, quando o aluno começava a fazer tráfico de drogas lá dentro, então era uma complicação. Então eles admitem, olha, eu não tenho como trabalhar essa questão aqui dentro. E eles não pegam, por exemplo, tá? Mas é uma coisa assim mais caso a caso, entendeu? Você vai... e é interessante, você vai conversando com eles e você vai vendo assim, que é muito assim, às vezes ele quer tem um cara que ele quer colocar, mas não tem mais vaga, entendeu? Eles sofrem porque eles queriam colocar aquela pessoa lá dentro, que aquela pessoa precisaria. Então, fica realmente mergulho no problema de cada um ali, entendeu? Mas é uma coisa mais geral. Aqui é um pouco do que é o projeto, né, como que ele funciona. Então, resumindo, a gente tem a seleção, no caso aqui, final de 2013. Em 2014 foi feito o projeto em si, todas as atividades que eu falei. Aí aquele acompanhamento que é feito pós-projeto. E aí também, no segundo semestre, ainda existe esse contato, aí já é um pouco mais fluido, via reuniões para você saber como que eles estão. Então aí, às vezes, fazer uma festa, fazer uma coisa assim para juntar todo mundo, uma coisa mais fluida, já não é um acompanhamento tão de perto como é aqui, tá? Então a gente vai estar usando, a gente vai fazer a avaliação dessa edição do projeto em termos de empregabilidade. Então a gente vai pegar dessa turma que passou em 2014, o que aconteceu com a empregabilidade dela, tá? Então a gente vai, depois eu vou falar para vocês, a gente acabou de ir a campo no final do ano passado para saber, então a gente viu agora no final de 2015, qual era a empregabilidade dessa turma aqui que fez o curso em 2014, então um ano depois do projeto.